voltamos para a nossa segunda videoaula sobre função polinomial do segundo grau. No último momento lá da primeira videoaula, eu tinha dito a vocês que a gente ia estudar o gráfico da função quadrática, certo? Então nós vamos juntar, tá? Ao mesmo tempo que vamos estudar o gráfico da função quadrática, vamos também fazer o estudo dos coeficientes. Não adianta a gente visualizar o gráfico da função e não entender o que os coeficientes informam sobre essa função, que é super importante. Então, ó, primeiro ponto é o seguinte: o gráfico da função quadrática é uma curva que chamamos de parábola. Aí pensa um pouco, poxa, parábola. O que é a parábola, né? Porque o aluno diz, professor, nunca vi esse nome. Vamos fazer o desenho e depois a gente vai fazer algumas associações com o dia a dia para você ver que a parábola se apresenta em muitas situações, tá? Aí beleza, então é uma curva chamada parábola, tem simetria nesta curva, tá? Então existe um eixo de simetria. Esse eixo de simetria faz o quê, professor? Divide a parábola em duas partes iguais, idênticas, são espelhos, tá? Uma reflete a outra. Se você pega e dobra uma folha na metade, uma não vai estar refletindo na outra, mesma coisa a parábola, beleza? Então, a parábola, ela tem simetria. Então vamos deixar de muita conversa e vamos fazer o desenho desse gráfico aí. Galera, é interessante que vocês entendam o seguinte: quanto mais pontos vocês pegarem para desenhar a parábola, é melhor, tá? Por quê? Porque ela vai estar bem desenhada, vai estar bonitinha, você vai conseguir ter todas as informações necessárias. Agora, professor, significa dizer que eu posso desenhar ela em menos pontos? Pode. Você pode desenhar a sua parábola apenas sabendo quem é C, sabendo quem é o vértice, que a gente vai falar daqui a pouco, e também sabendo quem são os números que anulam essa função, ou seja, o zero da tua função, tá certo? Você consegue identificar, ou melhor, desenhar a tua parábola apenas com esses 4 pontinhos. Mas eu vou fazer o desenho da parábola com mais informação para que a gente possa entender melhor, beleza? Então aqui eu tenho, ó, eu vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Vou estabelecer esses 5 números para as duas funções, para a gente poder desenhar. Peguei uma função completa, tá? Com todos os coeficientes, e peguei uma função incompleta, beleza? Aí tá certo, vamos lá. Então eu estou assumindo que x é menos 2. Se x é menos 2, qual é o valor que vai estar associado a x nesse ponto aqui? Então você vai lá e coloca menos 2 ao quadrado, tá? Substitui aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2 mais 1. Então você tem menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também é 4. Então 4 mais 4, 8. Com mais 1, 9. Então o número que está associado ao menos 2 é 9. Então quando x for menos 2 na tua parábola, o y está sendo 9. É um par ordenado. Beleza? A mesma coisa você vai fazer com os outros números. Eu vou ser direto para a gente não perder tanto tempo. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Então, 1 mais 2, 3. Com mais 1, 4. Então, par ordenado aqui, ó. Menos 1 e 4. Beleza? Tá certo. 0. 0 ao quadrado, 0, morreu. Menos 2 vezes 0, morreu. Sobrou 1. Então, o par ordenado aqui, 0 e 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, mais 1 com menos 2, menos 1. Com mais 1, 0. Então, 1 e 0. Por fim, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2 também dá 4. Então, 4 menos 4, morreu. Sobrou 1. Então, eu tenho o par ordenado 2 e 1. Beleza. Com o meu par ordenado expresso, o que é que vai acontecer agora? Eu vou só desenhar o meu gráfico. Tá certo? Então, meu gráficozinho aqui, ó. O eixo Y, que é o eixo que fica na vertical. Deixa eu só desenhar ele melhor. Eixo Y. Eixo X. Ok? Então tá aí. O maior valor que eu tenho para y é 9. Então eu vou desenhar todos os pontos, tá? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que tem que ter a mesma distância de um número para o outro, tá? Porque senão o teu desenho não vai estar correto. O menor valor para y é quanto? Ops, é 1. Ótimo, só está no eixo positivo. Vamos prosseguir. O maior valor de x é 2. Então, 1, 2. E o menor é menos 2. Então, menos 1 e menos 2. Então, está aqui o plano cartesiano já desenhado. Só falta agora eu plotar os meus pares ordenados. Então, eu tenho menos 2 de x com 9 de y. Então, eu vou pegar o menos 2, vou subir aqui, ó, e vou encontrar o meu 9. Então, está lá em cima o menos 2 e 9. Aí agora, menos 1 e 4. Então, menos 1 de x vai encontrar o 4 de y. Está aqui. Ok? 0 e 1. 0 e 1. Então, ele é em cima do eixo y, uma vez que x é 0. Agora eu tenho o inverso, ó, 1 e 0. Então, esse ponto vai ficar no 1. Ok? E eu tenho agora o ponto 2 e 1. 2 de x e 1 de y. Pronto. Feito isso, o que é que você vai fazer? Ligar os teus pontos para poder desenhar esse gráficozinho. Então, ó, eu vou fazer aqui o desenho. Então, está aqui o gráfico desenhado, a parábola, certo? E essa parábola tem concavidade voltada para cima, tá? A sua abertura está para cima, que a gente vai fazer daqui a pouco o estudo do coeficiente, porque isso tem a ver de acordo com o coeficiente, tá certo? E aí eu venho aqui, ó, passando pelo vértice, que é o último ponto da minha parábola, eu traço um eixo existindo o eixo de simetria. Então tá aqui, ó. Esse eixozinho aqui é o eixo de simetria, é o eixo que divide a parábola em duas partes iguais. Tá ok? Nós vamos para uma função incompleta. Como é que vai ficar essa função? O mesmo processo. Você vai atribuir valores para x, como você fez na primeira completa, e depois vai encontrar os valores de y. Tá certo? Vou pegar os mesmos valores para a gente e seguir na mesma sequência, tá? Então, ó, menos 2 ao quadrado. Agora observa o detalhe. A função ela está negativa, o a. Então, menos do a, menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2. Eita, professor, complicação. Galera, ó, aqui quem está sendo elevado ao quadrado é o x, não é o teu número, não é o teu sinal, aliás. É o x, é a variável. Então, esse sinal ele vai ficar conservado. Lembra que eu falei sobre isso quando eu estava falando sobre o zero da função. Então, ó, esse sinal ele não tem nada a ver com a potência. Ignora, finge que ele não existe. Quem é o x? Menos 2. Então, o menos 2 é que vai ter que ser elevado a 2. E o sinal que não pertence vai permanecer fora. Tá ok? Então, eu tenho menos 2 ao quadrado, dá 4. Só que, com o sinal de fora negativo, o 4 ele vai sair negativo. Então, menos 4, com menos 4, uma vez que mais 2 vezes menos 2 dá menos 4, eu vou ter menos 8. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é mais 1. Como o sinal de fora é negativo, fica menos 1. E aqui, mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Logo, isso vai dar menos 3. 0. 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, vai dar 0. Então, eu tenho um par ordenado, menos 2 e menos 8. O par ordenado, menos 1 e menos 3. O par ordenado, 0 e 0. Ok? Aí agora eu venho para cá, ó, menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1, com o sinal fica menos 1, com mais 2 fica 1.
Então eu tenho 1 e 1. E aqui, menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado dá 4, então vai ficar menos 4. Com mais 4, 0. Eu tenho para ordenado 2 e 0. Ok? Então, ó, feito isso, você vai desenhar o teu gráfico. Tá ok? Então, desenha aqui, ó, o plano cartesiano. Então, agora, só eu desenhar o meu gráfico. Chego aqui, ó, desenho o meu plano cartesiano. Então, o eixo Y na vertical, o eixo X na horizontal. Então, desenhado aqui o plano cartesiano, o que é que a gente vai fazer? Localizar, plotar esses pontos ali, tá? Então, ó, menos 2 de x com menos 8 de y. Então, menos 2 vai encontrar com menos 8. Lá embaixo, ó, desce, menos 8, desce ele, tá aqui. Ok? Depois eu tenho menos 1 e menos 3. Então, eu vou pegar o menos 1 de x e vou até o menos 3 de y. Em seguida, eu tenho o ponto na origem, 0, 0, ó. Aqui eu tenho o par ordenado 1 em 1, tá? 1 de x com 1 de y. Então, tá aqui. Depois eu tenho o par ordenado 2 e 0, 2 de x e 0 de y. Significa dizer que o ponto vai ficar no 2. Certo? Vamos para o seguinte, vamos desenhar mais uns 2 pontos aqui. O 3 e o 4. Só para a gente ficar com um desenho melhor, tá? Então eu vou ter aqui, ó, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3. Menos 3 ao quadrado dá menos 9, né? Porque aqui não tem um parênteses, então conserva o sinal. E 2 vezes 3 dá 6. Menos 9 com mais 6, menos 3. Então eu tenho um par ordenado agora 3 e menos 3. E o 4, menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4. Menos 4 ao quadrado dá menos 16. E 2 vezes 4 dá 8. Menos 16 com 8, menos 8. Então 4 e menos 8. Vamos colocar lá então esses pontos. 3 e menos 3. Então, deixa eu acrescentar aqui, ó, o 3 de x. Então, ele vai encontrar com menos 3 de y. Tá aqui. E depois eu tenho o 4 de x, que vai encontrar com menos 8. Pronto. Então, agora eu já estou com os pontos bonitinhos, eu só vou traçar, ligar os pontos e encontrar a minha parábola. Então, nosso gráfico aqui já está desenhado, nossa parábola da função menos x ao quadrado mais 2x. Ó, observa que o desenho agora está para baixo, tá? Então, a abertura está para baixo, a concavidade dessa parábola está para baixo. E eu tenho aqui meu eixo de simetria. Então, aqui meu eixo, ó, partindo do vértice, vem descendo aqui, ó. Divide a minha parábola em 2 partes iguais, ok? Ótimo. Então, já entendemos como é que faz um gráfico, tanto para completo quanto incompleto, é o mesmo jeito. A diferença é que nós encontramos uma com a concavidade voltada para cima e a outra com a concavidade voltada para baixo. Quem é que define essa concavidade? É a pergunta que a gente teria que fazer. Professor, sempre... Como é que vai ser para cima, como é que vai ser para baixo, como é que eu identifico isso? Então, galera, ó, a concavidade ela é para baixo quando o teu A é menor do que 0. Já estou fazendo o estudo dos coeficientes, tá? Então, A não é um coeficiente. Todas as vezes que o teu A for menor do que 0, ou seja, todas as vezes que o teu A for negativo, a concavidade da tua parábola vai ser para baixo, tá ok? Então aqui, ó, o A não é menos 1, negativo, concavidade para baixo. Ah, professor, então quer dizer que se o A for positivo, a concavidade é para cima. Perfeito. A maior do que 0, a concavidade é voltada para cima. Ou seja, A positivo
eu tenho concavidade voltada para cima. Aqui, ó, o A é mais 1, tá certo? Então, o A sendo mais 1, a concavidade vai ser para cima. Então, já estudei o coeficiente A. Todas as vezes que o A for negativo, para baixo. Todas as vezes que o A for positivo, para cima. Isso serve até como uma, vamos dizer assim, como norte, para tu saber se o teu gráfico tem coerência, tá certo? Ora, não tem sentido eu ter um A negativo e a concavidade para cima, então a sua cabeça já tem que estar em alerta. Se isso acontecer, você fez, na verdade, algum dos valores ali errado, ou não fez estudo de sinais, porque esse camarada aqui, ó, negativo engana, tá certo? Então, de repente, você errou, então é bom observar esse detalhe. Então, o coeficiente A estudado. Tá, professor, o coeficiente B e o coeficiente C, o que é que eles dizem? Eu vou pular o B, tá? E depois eu volto, mas eu vou logo para o C. O que é que o C indica para você? O C é o coeficiente que vai dizer onde o teu gráfico vai tocar o eixo Y. Tá? Então, olha só, preste atenção nesse gráfico aqui. Ele toca o eixo Y no ponto 1, certo? Então, este elemento que ele tocou nada mais é do que o C. Então, o 1 é C, certo? Olha aqui, ó. Professor, como é que você está dizendo que 1 é C? Olha aqui na tua função. O C não é o elemento, não é o termo independente? Então, ele está aqui, ó. Todas as vezes, o termo independente é o que vai tocar o eixo Y. Se por acaso o teu gráfico tocasse o eixo Y no ponto 2, estava errado. Por que estava errado? Porque o C não é 2, o C é 1. Tá certo? Hoje, professor, ainda é incompleta, como é que fica? O C aqui é quem? Não é 0? Então, C igual a 0. Certo? Que ele não aparece, então ele é 0. Beleza. Olha aqui, ó. Tocou na origem. C igual a 0. Tá certo? Então, ó, A define a concavidade da tua função, se ela é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo. C define o termo, o coeficiente, o número que está tocando o eixo Y. Tá, professor, beleza. E agora o B. O B vai dizer o que para mim? Presta atenção, porque o B ele é um pouco mais chato de entender, mas não é difícil. Se liga. O B nada mais é do que o coeficiente que vai te determinar aonde é que a tua função é crescente e onde é que a tua função é decrescente. Tá certo? Presta atenção. Toma como base o vértice, que é esse elemento aqui que a gente vai ver daqui a pouco ele, tá? Então, pega ele como referência, porque a função ela é crescente até ele ou decrescente até ele, beleza? Então, galera, ó, aí a gente vai fazer agora o estudo do coeficiente B, tá? Presta atenção bem direitinho. B na tua função é igual a menos 2, certo? Ou seja, B é menor do que 0. Ok? Professor, então o que é que você quer falar sobre B? Galera, todas as vezes que B for menor do que 0, a tua função vai tocar o eixo Y na parte decrescente do gráfico. Eita, professor, embananou tudo. Ó, pega aqui como referência o vértice. Certo? Então a função, o gráfico, na verdade, ele é lido da esquerda para a direita. Então ele é lido neste sentido. Tá ok? Ele está descendo para depois subir. Neste ponto aqui, a tua função está descendo, ou seja, a tua função ela é decrescente. Olha aqui, ó, onde tocou. Então, o teu gráfico tocou o eixo Y na parte decrescente. Por que isso aconteceu? Porque B é menor do que 0. Agora, se B for maior do que 0, no caso aqui B é igual a 2, ou seja, B é maior do que 0, B é positivo. O teu gráfico vai tocar o eixo Y na parte crescente dele. A leitura é da esquerda para a direita também, só que agora o gráfico está subindo. Então, ó, subindo, tocou aqui no eixo Y na subida, ou seja, quando o gráfico estava crescendo, ele tocou o eixo Y. Por que isso aconteceu? Porque o B é positivo. Tá? Então, o A, só para a gente fechar essa parte do estudo do coeficiente. O A vai definir a concavidade da tua função, se ela é para baixo ou para cima. O B, ele vai indicar se está tocando na parte crescente ou decrescente do gráfico, o eixo Y.
que isso é importante, tá? Por que isso é importante, professor? Porque você pode espelhar o teu gráfico para cá, perdeu a questão, tá? Por algum motivo o teu cálculo aqui não foi coerente, aí tu espelhou o teu gráfico para o lado de cá. Aí vai tocar na parte decrescente. Mas como é que pode tocar na parte decrescente se o B é positivo? Tem que estar alerta. Se o B é positivo, o gráfico toca o eixo Y na parte crescente. Se o B é negativo, ele vai tocar o gráfico na parte decrescente. E por fim, o coeficiente C, que é o termo, é o número que toca o eixo Y, que é o termo independente. Então, se é 1, aqui ele vai tocar no 1. Se é 0, ele vai tocar no 0. Beleza? Então, fechamos mais essa parte da nossa aula de função quadrática, tá? Que é a função polinomial de segundo grau. E na próxima videoaula a gente vai estudar sobre o vértice e sobre o delta, o discriminante. O que é que o discriminante tem para dizer para a gente? Até a próxima.